Você iria trabalhar com dentes pretos? E que tal utilizar um colar com um mini retrato do seu olho em um primeiro encontro? Acredite se quiser, estas são apenas algumas coisas bizarras que as pessoas costumavam considerar fashion no passado. E você achava que Crocs eram a coisa mais sem sentido? Espere até ver algumas dessas criações abomináveis. 9. Crackles. O que parece ser um sapato engraçado e exagerado, saído diretamente da história de Peter Pan, foi na verdade uma grande afirmação de moda utilizada pelos mais ricos homens da aristocracia da Polônia, da Inglaterra e de várias partes da Europa. Conhecidos como os sapatos Crackle, eles surgiram durante a Idade Média, no século XII, mas se tornaram realmente populares durante o século XV. E, embora os homens em particular realmente gostassem de utilizar estes calçados interessantes, as mulheres ricas também os usavam em certas ocasiões. Eles também eram chamados de polaines, palavra que significa sapatos à moda polonesa. E sim, aquelas pontas duras, difíceis de passarem despercebidas, são o que os tornou um sucesso. Quando falamos sobre estes pequenos sapatos pontudos, o tamanho definitivamente importava. Basicamente, quanto maior a ponta, maior era o status social de quem os estava utilizando. Mesmo se eu fosse rico, eu não usaria esses sapatos. 8. Joias com retratos dos olhos. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Mas o que significa se você utilizá-los em todo o seu corpo? Na era georgiana, durante os séculos 18 e 19, os pequenos olhos em miniatura eram usados como joias. Essa tendência da moda começou com o príncipe de Gales na época, que mais tarde se tornaria o rei George IV. Ele é famoso por ter tido muitos casos de amor e, quando se apaixonou por uma mulher, enviou para ela um pequeno retrato de seus olhos, juntamente com uma pequena proposta de casamento em uma tentativa de impressioná-la. Um pouco estranho, não? Bom, ela deve ter gostado disso, pois enviou de volta um retrato de seus próprios olhos. Isso iniciou uma tendência da moda conhecida como olhos diamantes, que se tornou popular na América, na Europa Ocidental e na Rússia. Essas joias com olhos eram bem pequenas e frequentemente usadas em pequenas molduras presas a anéis, pingentes e broches. Elas eram meio chocantes, já que apenas a pessoa que as usava saberia de quem eram os olhos. Também foi considerado muito romântico usar este tipo de joias. Eu ainda acho que é um pouco desconcertante, mas essa é a minha opinião. 7. Perucas com talco. No final do século XVII e início do século XVIII, quase todo mundo na Europa utilizava perucas. Afinal de contas, por quê? Bom, essas perucas chamativas se tornaram muito populares entre as pessoas na França depois que o rei Luís XIV começou a utilizá-las. Embora seja provável que ele as usasse para esconder a sua cabeça careca, essas elaboradas peças de moda também foram uma maneira de mostrar sua imensa nobreza. E uma vez que essas perucas eram muitas vezes pulverizadas com aromas mais agradáveis como lavanda e laranja, elas também eram ótimas para mascarar o odor corporal. Quer dizer, quem não gostaria de cobrir sua calvície e odor corporal enquanto se parece com um rei? Durante esta época, muitos homens e mulheres ricos gostavam de se expressar com roupas extravagantes e exageradas. Enquanto os homens geralmente utilizavam perucas castanhas ou brancas, algumas mulheres até mesmo optavam pelas coloridas, como rosa claro ou azul. No meio do século XVIII, os homens começaram a deixar as perucas dramáticas de lado, favorecendo as brancas menores e com talco, com um rabo de cavalo baixo amarrado, formando um laço. Você provavelmente já viu muitos fundadores dos Estados Unidos usando estas perucas em pinturas. Não é a pior moda que já vimos. 6. Unhas super longas. Atualmente muitas pessoas usam unhas longas e criativamente decoradas, mas elas não chegam aos pés daquelas que a alta sociedade chinesa utilizava. Essa tradição de unhas longas e compridas remonta a tempos antigos, e elas costumavam ser utilizadas por homens e mulheres ricos, como forma de mostrar que nunca precisavam usar as mãos para fazer trabalhos manuais. Às vezes, eles até utilizavam protetores para que suas unhas preciosas não crescessem risco de serem danificadas. Algumas pessoas deixavam as unhas chegar até 15 centímetros de comprimento e as pintavam de cores diferentes. 5. Saias com armação. Muitas escolhas de moda questionáveis foram feitas durante a Era Vitoriana, 1837 a 1901, na Europa, como espartilhos usados tão apertados que as mulheres literalmente desmaiavam.
Foi também nessa época que as saias com armação se tornaram incrivelmente populares entre as mulheres. Nas décadas de 1850 e 1860, essas saias com armações enormes tinham uma circunferência extremamente ampla. Eram tão grandes que poderiam até mesmo salvar algumas mulheres de um afogamento. Na época, essa tendência era chamada de crinolinamania, pois as saias eram, na verdade, feitas de crinolina. Enquanto saias com armação eram um sinal de alta moda, elas também eram muito perigosas, já que o material era super inflamável e pegava fogo facilmente. Isso que eu chamo de costura quente. 4. Chopines. Você já se perguntou o que inspirou as Spice Girls a usar sapatos de plataforma nos anos 90? Bom, talvez tenha sido essas coisas. Embora sapatos de plataforma tenham sido utilizados em diferentes partes do mundo nos séculos passados, o povo de Veneza levou essa tendência a um nível totalmente novo. As pessoas usavam chopines, que eram tipicamente feitos de madeira e podiam ter até 50 centímetros. Eram tão altos que a lei veneziana tentou regular sua altura, mas tanto os homens quanto as mulheres simplesmente a ignoraram. Como você faz quando as autoridades tentam dizer como você deve se vestir? E assim como os sapatos pontudos que eu mencionei anteriormente, quanto maior a plataforma, maior o status social. Embora estes sapatos fossem extremamente populares na Itália nos séculos XV, XVI e XVII, as pessoas na Espanha, Turquia, China e Grécia também utilizavam essas plataformas malucas. Contudo, cada local tinha os seus próprios toques únicos no sapato. A versão da Espanha, por exemplo, era um pouco mais simples e mais simétrica, mas durante o século XVII, os sapatos de salto alto começaram a ganhar popularidade e os chopines ficaram para trás. 3. Vestidos de arsênico. Você arriscaria sua vida pela moda? Muitas mulheres do século XIX fizeram isso. Durante a Era Vitoriana, os fabricantes de roupas, principalmente no Reino Unido, na França e na América do Norte, usavam corantes tóxicos para produzir cores incríveis para suas roupas. Por exemplo, o arsênico foi usado para criar uma linda cor verde esmeralda. O arsênico, como você talvez saiba, é um veneno incrivelmente perigoso. Quando entra em contato com a pele, faz com que muitas pessoas desenvolvam feridas e crostas, sem mencionar o fato de que a exposição a ele pode causar náuseas, vômitos e até mesmo prejudicar a visão. Houve um caso de uma mulher de 19 anos que sofreu uma morte trágica depois de manusear o corante de arsênico em seu trabalho durante um período de tempo. E esse foi apenas um dos muitos casos fatais da época. Não precisa se desesperar e sair jogando fora todas as suas camisas e vestidos verdes. O corante verde não é mais feito com arsênico, então você não precisa se preocupar mais com isso. Mas por causa de seu passado mórbido, aqueles que trabalham com tecidos assimilam o corante verde como azar. 2. Cones de cera. Isso são pessoas do Antigo Egito celebrando o aniversário de alguém? Por que aqueles cones nas suas cabeças parecem incrivelmente familiares? Tudo bem, esse artigo de moda não tem nada a ver com aniversários. Com base em achados arqueológicos, esses cones para colocar na cabeça eram provavelmente feitos de cera ou gordura, e eram usados principalmente por mulheres. Contudo, existem algumas pinturas em que homens também foram vistos com eles. No entanto, esses cones não eram apenas para decoração. Veja só, eles se derretem nas cabeças das pessoas ao longo do dia, e dão um pouco de umidade a seus cabelos ou perucas. Hoje, acho que o condicionador de cabelo funciona bem melhor. 1. Dentes pretos. Imagine que você está conhecendo alguém em uma festa pela primeira vez e quando a pessoa sorri, tudo o que vê é um conjunto de dentes pretos. Ei, gosto não se discute, mas isso ainda seria muito chocante. Mas em lugares como o Japão e a Inglaterra, ostentar dentes pretos, tão pretos quanto o carvão, já foi a mais alta moda. Na Inglaterra, esta tendência começou durante o reinado de Elizabeth I, durante o chamado período Tudor. Veja só, a rainha adorava comer doces. Ela sentia necessidade de desfrutar todo tipo de delícias açucaradas. Porém, esse seu mau hábito acabou estragando seus dentes. Mas muitas pessoas se inspiravam na querida rainha da época e a levavam muito a sério. Por isso começaram a escurecer os seus dentes, para que se parecessem com os da sua majestade. Essa também era uma maneira de provar que elas podiam se permitir comprar guloseimas açucaradas, ou ao menos fingir. Quanto ao Japão, até o final do século XIX, as mulheres escureciam seus dentes ingerindo tintura, em uma prática chamada ohaguro.
Elas bebiam esse corante que era muitas vezes misturado com canela e cravo para melhorar o gosto, uma vez por dia durante alguns dias. Esta prática havia alcançado o auge da sua popularidade durante o período Heian, dos séculos 8 ao 12. Aristocratas femininas ostentavam esse sorriso sombrio, que era considerado um grande símbolo da beleza. E aqui estou eu, gastando muito dinheiro em serviços de branqueamento de dentes todos esses anos. Qual dessas tendências de moda você agradece por ter ficado no passado? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para permanecer sempre no lado incrível da vida.